Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais em um sábado, adorando ao nosso Deus, aprendendo um pouquinho da palavra de Deus, estudando esta palavra tão maravilhosa para as nossas vidas e para os nossos corações. Queridos, antes de qualquer coisa, nós vamos orar ao nosso Deus. E eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Senhor, pedir a Deus em favor da sua vida, da sua nação, da nossa cidade. Nós estamos atravessando momentos difíceis e a palavra de Deus nos garante que nós precisamos orar. Ela nos garante que Deus ouvirá dos céus as nossas orações. E Deus atenderá os nossos clamores, as nossas petições. Então vamos orar ao nosso Deus, interceder pela nossa nação, interceder pela Índia. Vamos interceder por outras nações. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai celeste, a tua palavra nos diz, Senhor, que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, tu ouvirias dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Que estariam abertos, ó Deus, os teus olhos e atentos os teus ouvidos à oração que se fizesse na tua casa, no teu templo. Senhor, nós somos casa tua, templo do Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nesse instante, ó Pai, nós rogamos a ti, que tu estejas, ó Deus, a curar, Senhor, a nossa nação. Cura, ó Pai, a nossa cidade. Cura, ó Pai, o mundo, ó Pai. Nós estamos vendo, ó Deus, a situação, ó Deus, que os outros países têm atravessado. E nós te pedimos, ó Senhor, nesse instante, ó Deus amado, entra, Senhor, com providência, ó Pai. Senhor, sara, Senhor, o mundo. Sara, ó Pai, a nossa nação. Quantas pessoas, ó Senhor, não estão, ó Deus, perdendo, ó Senhor, a sua vida por conta de um vírus. E nós te pedimos, ó Senhor, que tu, Pai, dê a última palavra, Senhor, em nossas vidas, porque nós sabemos que basta uma palavra tua para que o mar se aquete, para que a tempestade se acalme, para que esse vírus bata por retirada. Em nome de Jesus, ó Senhor, é o que nós te clamamos. Nesse instante, ó Pai, nós te pedimos por cada lar, por cada família enlutada, porque, ó Pai, os números de mortes deixaram de ser, ó Pai, apenas um número, ó Pai, uma estatística, mas passou a ter nome, passou a ter RG, passou a ter CPF, passou a ter, ó Pai, identidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quebranta, Senhor, conforta, restaura, ó Deus, os corações enlutados. Sustenta, ó Pai, as famílias que nesse instante, ó Deus, estão sentindo, ó Pai, a dor de uma perda, ó Deus, a perda de um familiar. Pai amado, em nome de Jesus, derrama, ó Deus, a tua unção de amor, de cura, de conforto, de restauração, ó Deus amado. Pai celeste, visita também, ó Deus, a cada lar nesse instante que está representado. Tu sabes, ó Senhor, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, quais são os desejos, os anseios de cada coração. Em nome de Jesus, ó Deus, atende, ó Pai, a cada coração, atende, ó Deus, a cada petição, ó Pai. É o que nós te clamamos, não porque somos dignos ou merecedores de te pedir, mas nós te pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, como nós fazemos todo sábado, nós estaremos estudando um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2021, tem como título Pandemia do Amor. Foi um artigo escrito pelo pastor José Paulo Moura Antunes. E o pastor, ele começa falando o seguinte, que volta e meia, ele tem conhecimento de atos de violência, de crimes hediondos. Queridos, quando nós ligamos a televisão e estamos diante de um jornal, o que nós estamos assistindo muitas vezes nos deixa boquiabertos, perplexos,
Porque imaginamos assim, como pode uma mãe matar, asfixiar, esquartejar o seu filho? Como pode um pai tirar a vida do próprio filho? Como pode um irmão matar uma irmã? São tantas atrocidades, tanta maldade, que muitas vezes nós ficamos paralisados. E o pastor ele diz o seguinte, que isso tem envolvido muitas vezes pessoas próximas e até mesmo da mesma família. E imediatamente ele é tomado por um sentimento de perplexidade, de estarrecimento e se pergunta como é que o ser humano é capaz de tanta maldade. Como o ser humano é capaz de cometer tal insanidade? Como o ser humano é capaz de cometer tal atrocidade? Seria falta de caráter? Seria falta de ensino? Seria falta de educação ou mesmo de disciplina? Seria por acaso um desvio de personalidade que levou a pessoa a cometer tal insanidade? E ele diz o seguinte, que ele encontra a resposta para essa explicação, para essas perguntas. Só tem uma explicação. E essa, queridos, está na palavra de Deus. Essa explicação é a falta de amor. A falta de amor. Só tem uma explicação para tanta maldade, tanta iniquidade, tanta perversidade existente na face da terra. E aí, ele faz uma pergunta aqui para mim e para você. O que foi que você precisou fazer durante a pandemia da Covid-19 para manter a paz, o equilíbrio emocional, a afetividade e a comunhão com a sua família, com colegas de trabalho, com grupos da MCM? Nós falamos na semana passada que nós fomos obrigados a conviver mais tempo em nossos lares. Nós ficamos mais tempo em casa. E que a Covid-19, ela trouxe alguns danos psicológicos, físicos, emocionais. Ela tem deixado algumas sequelas e tem muitas vezes deixado um desequilíbrio emocional muito grande nas pessoas. E nós ficamos com os nervos muitas vezes à flor da pele. O que é que nós temos feito? O que é que você tem feito para manter a paz, para manter o equilíbrio, para manter a sua sanidade mental, a sua comunhão com a sua família? Porque casa, como diz a música, é lugar de vida, casa é lugar de paz, casa é lugar de harmonia, né? O que é que você tem feito para manter a paz com seus colegas de trabalho, com o grupo da MCM da sua igreja? Como você tem conseguido manter esta paz? Você tem mantido paz? Né? Essa é a pergunta que eu faço para você. Então, de acordo com o autor, o amor, ele envolve palavras e ações. Então, como você nesta semana pode demonstrar o amor para alguém? Só dizendo, querida, irmã, eu te amo, né? Mas, meu filho, eu te amo, meu amor, eu te amo. Mas como você tem demonstrado esse amor para alguém da sua família, ou mesmo do seu ambiente de trabalho, de um ambiente eclesiástico? Como você tem conseguido manter? O que é que você tem feito para manter o amor no meio da sua igreja, no seio da sua igreja? Você tem semeado discórdia? Você tem semeado contendas? Você tem semeado mentiras? Ou você tem promovido a paz? Como tem sido essa promoção de paz em meio à sua família, no meio da igreja, no meio do seu grupo de MCM, do seu grupo de WhatsApp? Como você tem conseguido manter a paz com as pessoas com as quais você convive? Você concorda com a pergunta do autor de que o amor, ele envolve mais do que palavra, mas o amor ele é expressado em ações? E essas ações, elas nos impulsionam a servir e a servir ao próximo. Então, o amor, queridos, ele tem uma relação direta com Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus
é amor. Deus é amor. É isso que a Bíblia diz que Deus é. E nós somos impulsionados por amor a Deus a servir ao próximo, a servir o nosso irmão, a servir aqueles que nos rodeiam. Porque a Bíblia nos diz, quem pode dizer que ama seu irmão, que ama a Deus, se você não consegue amar a seu irmão, a quem você vê? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Como é que você pode dizer que ama ao Senhor se você não consegue amar o seu próximo, se você não consegue expressar o amor para a sua família, se você não consegue expressar o amor em seu ambiente de trabalho? Como você pode dizer que ama ao Senhor? É isso que a Bíblia nos diz em 1 João 4:20. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar a seu irmão, a quem vê, a quem está aí a todo instante. Então a Bíblia nos diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4:20. Como isso? Então, como esse amor de Deus, como esse amor que tem uma relação direta com Deus, porque Deus é amor. Se eu amo a Deus, eu sou impulsionada pelo amor de Deus a amar ao meu semelhante. Então, como eu tenho propagado esse amor para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que estão ao meu lado, como eu tenho disseminado esse amor, como eu tenho disseminado esse vírus do amor, como eu tenho contagiado outras pessoas com o amor. E ele chama a reflexão de algo interessante, que o vírus da Covid-19, ele começou com uma pessoa que foi infectada, que passou para outra pessoa, que compartilhou, que infectou outra e foi infectando outra e mais outra. Por que nós não fazemos isso com o amor? Se o amor de Deus está em meu coração, se eu tenho uma relação direta para com Deus, se eu tenho intimidade para com o Pai, como eu posso e como eu tenho feito para disseminar esse amor de forma exponencial? Como eu tenho feito para disseminar esse amor de Deus, para viralizar esse amor de Deus? Então a palavra de Deus nos diz, queridos, em Mateus 24, versículos 10 a 12, nos diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus Cristo está falando aí a respeito dos últimos tempos, dos acontecimentos, do que iria acontecer nos últimos tempos. Ele vai falando, olha, haverá guerras, rumores de guerras, tempestades, maremotos, terremotos. Os pais deixarão de amar os filhos deixarão de amar os pais. E nesse tempo muitas pessoas ficarão escandalizadas, muitas pessoas irão trair umas às outras, irão entregar o seu semelhante, irá trair a confiança do seu semelhante, e muitos se odiarão. E a Bíblia nos diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí o versículo termina, e por se multiplicar a iniquidade. E nós temos visto que a iniquidade tem se multiplicado mais e mais e mais. Basta você ligar a TV, basta você entrar nas redes sociais, que você vê notícias sendo divulgadas de atrocidades. Nós percebemos o quanto a iniquidade tem se multiplicado, o quanto as pessoas têm se odiado, o quanto as pessoas têm
se degladiado pelas redes sociais, o quanto as pessoas têm traído a confiança de outra, quantos namorados não filma a sua namorada em uma situação comprometedora e joga nas redes sociais. Quantas namoradas não fazem o mesmo com seus namorados? Quantas mães não têm matado seus filhos e quantos filhos não têm matado os pais por causa de R$10 para comprar uma pedra de crack? Nós temos visto que a iniquidade tem se multiplicado e de forma estarrecedora. E a palavra de Deus, Jesus Cristo está falando aqui que a palavra de Deus, ela é clara ao dizer que essa iniquidade ela se multiplicaria, que as pessoas realmente nos últimos tempos, nos últimos dias, estariam perdendo o amor. Então, o que as Escrituras estão se cumprindo, isso é um fato inegável. Isso é um fato inegável. Como criaturas e filhos de Deus, nós estamos muitas vezes perdendo o amor pelo próximo e, consequentemente, o amor por nós mesmos. Quantas pessoas não têm se automutilado? Quantas pessoas não têm tirado a sua própria vida porque perderam o amor, perderam a perspectiva de viver? Então, há um vazio existencial muito grande no seio da humanidade. E esse vazio existencial tem adoecido esta geração. E esta, queridos, é a razão disso. O que tem levado a esse vazio existencial é o afastamento da presença de Deus. Eu costumo dizer que cada um de nós tem um vazio dentro do nosso ser, do tamanho do Espírito Santo de Deus. Esse vazio, ele só pode ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de preencher o vazio da nossa alma, da nossa existência. E muitas vezes nós procuramos preencher esse vazio com coisas passageiras, com coisas seculares, com coisas vãs. Procuramos preencher esse vazio com drogas, procuramos preencher esse vazio em um casamento, em um namoro, procuramos preencher esse vazio com uma outra pessoa, procuramos preencher esse vazio em um copo de bebida, em uma mesa de bar. Mas, queridos, esse vazio que está dentro do nosso coração, esse vazio que existe dentro do nosso coração, ele só pode ser preenchido com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus. E, queridos, essa é a razão. Essa é a razão da iniquidade ter se multiplicado. O afastamento da humanidade de Deus. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós perdemos a essência de Deus, que é o amor. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. E a Bíblia é bem clara. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Deus é amor. Então, falar do amor de Deus, o autor coloca aqui, é tão óbvio e tão redundante que é quase um pleonasmo. Porque o amor só pode vir de Deus. Afinal, Deus é amor. E quando nós não estamos em sintonia com Deus, quando nós não estamos ligados com Deus, perdemos justamente isso. Perdemos a essência de Deus, que é o amor. E daí, tanta iniquidade, tanta maldade, tanta perversidade no mundo. O amor, ele foi colocado agora à prova, né? O autor nos diz que o amor, ele foi colocado à prova. Nunca fomos tão desafiados a manter a paz, o equilíbrio emocional e a afetividade. As redes sociais se transformaram em um campo de batalha minado e perigoso. Nós fomos colocados, como nós falamos, à prova. Por quê? Porque o período de quarentena, motivado pela pandemia, revelou muitas coisas. Nesse período, o amor, ele foi colocado realmente à prova, né?
E nós vamos ver que nós fomos desafiados, e nós somos desafiados a manter a paz. Quando você vê uma notícia falsa com o seu nome ou com o nome do seu familiar ou de alguém que você conhece em uma rede social, qual o seu primeiro impulso? Revidar, colocar um comentário grosseiro, postar um vídeo falando, né? Falando grosseiramente a respeito daquela pessoa que postou tal notícia. Essa é a primeira atitude. Nós somos, a carne nos leva a fazer isso. Nós somos motivados a revidar. Mas, queridos, nós somos desafiados a manter a paz, a manter um equilíbrio emocional, uma estrutura emocional firmada e mantermos a afetividade uns pelos outros. Apesar das redes sociais se transformarem em um campo de batalha minado e perigoso, nós precisamos trilhar por esses campos e sair ilesos. E sairmos bem. Então, o autor nos diz aqui que as crises se agravaram, as pessoas transferiram para os relacionamentos pessoais todo tipo de maldade, intolerância e ódio. E essa crise que se agravou, ela apenas evidenciou as coisas que já não estavam indo bem, no seu lar. Apenas foi evidenciado algo que não estava indo bem em você. A crise, esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, agravou muitos crimes, a criminalidade cresceu, a maldade se multiplicou, mas isso a esse momento apenas evidenciou algo que já existia. Né? E aí, muitos amigos viraram inimigos, famílias se dividiram, igrejas também foram divididas, a violência doméstica aumentou, o número de divórcios também. Nós estamos vivendo dias de muita tensão, de medo, de incertezas. A nossa rotina de vida foi totalmente alterada. É claro que coisas boas aconteceram, mas coisas ruins também aconteceram. Pessoas próximas a nós adoeceram, muitas vieram a falecer, pessoas próximas a nós entraram em depressão, ansiedade, compulsões e outras doenças físicas e emocionais, e ainda estamos vivendo sob o efeito da pandemia. Nós não sabemos quando vai passar. Estamos em uma perspectiva, e é isso que as notícias jornalísticas mostram, de uma terceira onda. Nós nem saímos da segunda ainda, né? E aí nós estamos vendo aí que a cada dia esse vírus vai tendo mutações e vai ficando cada vez mais agressivos. Então, perspectivas mais realistas dizem que o mundo nunca mais será o mesmo. Há alguns anos ninguém poderia imaginar que um vírus causaria tamanho impacto. Eu tiro isso por mim. Quando falaram, olha, esse vírus surgiu na China, as pessoas estão morrendo, eu falei, é lá na China, não vai chegar aqui no Brasil não. E quando chegou aqui, é lá, não vai chegar aqui no estado da Bahia não. E chegou na Bahia, não vai chegar em Itabuna, não vai chegar em Almadina, né? Mas nós não imaginávamos que teríamos tanto caos, que um vírus iria paralisar aeroportos, estrada, que alteraria a rotina das pessoas, praticamente de todos os países. Era inadmissível ficarmos isolados em casa, reféns de um inimigo invisível, porém perigoso e real. Tudo começou quando uma pessoa infectada infectou outra e, como nós falamos, foi infectando outra que foi infectando outra. Então, queridos, nós somos desafiados pela palavra de Deus, a mantermos a serenidade, a propagarmos o amor,
a estarmos conectados com Deus, a propagarmos a essência de Deus, que é o amor. Então, a palavra de Deus nos diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 a 35. E aí o autor fala assim: pensando nesse crescimento exponencial e na proporção em que fomos rapidamente atingidos pelo novo coronavírus, a partir de um simples começo, apenas de uma pessoa, se propagou um vírus por toda a humanidade. A resposta é que eu e você façamos o mesmo. A palavra de Deus nos convida. Jesus Cristo diz: olha, eu dou um novo mandamento para vocês. Eu dou um novo mandamento. E esse mandamento é: amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, que vocês são meus seguidores, que vocês realmente cumprem aquilo que eu falo para vocês, que eu digo para vocês. Ser seguidor é isso, né? Quando você segue uma pessoa pelas redes sociais, você segue por quê? Porque você se identifica com aquele conteúdo que a pessoa está postando. E a palavra de Deus nos convida a sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo, a mostrarmos que nós somos discípulos do Senhor Jesus. E todos saberão que nós somos discípulos do Senhor Jesus quando nós fizermos o quê? Propagarmos e disseminarmos o amor. Precisamos, queridos, contagiar outras pessoas com esse amor, mas o amor que vem de Deus. Então, para esse vírus não há remédio. Para o vírus do amor não tem vacina. O vírus do amor, ele não tem cura, né? É um vírus maravilhoso e que só faz bem para as nossas almas. Então, o amor é algo tão importante que precisa ser a nossa marca principal. Então, quando Jesus Cristo fala que o novo mandamento nos dá, é porque o amor precisa ser marca registrada do cristão. O amor precisa ser a marca registrada das nossas vidas. O verdadeiro amor, né? O amor ágape, o amor de Deus por nós, ele é incondicional e é muito bem definido em um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar, né? Para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo mais conhecido da Bíblia, o amor de Deus. E esse versículo fala do amor de Deus por mim e por você. Um amor tão grande, que levou a Deus a dar o seu único filho para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar, para que eu e você tenhamos a vida eterna. Então, essas palavras, elas foram ditas por Jesus e a apenas um homem chamado Nicodemos. Então, muito do que cremos e sabemos sobre o amor de Deus estão nas palavras mais importantes da Bíblia pronunciada por Jesus. Isso revela o cuidado de Deus pelo ser humano, um cuidado pelo indivíduo. Em apenas uma frase, com 27 palavras, a maior expressão contida nas Escrituras Sagradas. A revelação de Deus para conosco é a do mais puro, sincero e perfeito amor. Então, com base nesse amor, nós podemos também amar o nosso próximo. E aí é que Jesus fala que nisso é que nós vamos conhecer que nós somos filhos de Deus. Quando nós fizermos
aquilo que a palavra de Deus nos manda. Quando nós fizermos aquilo que Jesus Cristo nos manda. Outro versículo bem conhecido é: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É uma referência bem parecida. A primeira referência vem falando do amor de Deus para conosco. E a segunda referência do amor de Jesus Cristo para comigo e para com você. E que eu e você nos chamando a atenção para que eu e você façamos o mesmo. Amemos e que venhamos a dar a nossa vida pelo nosso semelhante. A diferença fundamental desses dois versículos é: um fala do amor de Deus para conosco e o outro nos chama, nos estimula a dar vida ao nosso semelhante, a amarmos ao nosso semelhante, né? E tudo motivado pelo amor que é gerado em nossos corações, mas um amor que só vem da parte de Deus. Um amor da parte de Deus. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus. Ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame a seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Certa vez, Jesus ele foi questionado por um dos principais religiosos judeus com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento? Qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus Cristo, ele resume, né? Olha, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo semelhante a este é: ame a seu próximo como a si mesmo. Então Jesus Cristo nos convida, nos ordena a amarmos primeiro a Deus, porque sem este amor, como nós falamos, sem esta essência de Deus, que é o amor, nós não temos como amar o nosso semelhante. E esse é o maior mandamento, né? Jesus Cristo resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos. Ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque se nós amarmos a Deus, nós vamos obedecer à palavra de Deus. E se nós amarmos ao nosso semelhante como nós nos amamos, nós iremos tratá-lo bem. Nós iremos respeitá-lo, nós iremos viver em harmonia, nós iremos viver em paz. Então, escrevendo aos Coríntios, Paulo nos ensina que quem ama é paciente, é bom e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama não desiste. Quem ama tudo suporta, com fé, esperança e paciência. O amor, ele é eterno. A Bíblia nos diz: olha, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Amor a Deus. Então, queridos, o amor, ele tem 2 lados. Ele tem 2 lados: sentimento e ação. E nós precisamos de ambos os lados. O verdadeiro amor envolve palavras, mas acima de tudo envolve atitudes, a expressão visível do sentimento. O sentimento amor, ele é um sentimento que eu digo concreto, porque nós podemos sentir, ele é expresso através das nossas ações, não apenas de palavras. Então o amor ele tem 2 lados, sentimento e ação. Se eu amo, eu sou impulsionada a agir, a tratar bem o meu semelhante, a prover o bem do meu próximo. E o verdadeiro amor, ele envolve palavras, mas acima de tudo, o verdadeiro amor, ele envolve ações. Então, essa capacidade faz sentido porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
É isso que Gênesis diz. E Deus é amor. Deus nos amou e nos ensina a amar. O maior e mais importante plano de Deus é simples e se resume em uma única palavra: amor. Parece, contudo, que esse amor está caindo no esquecimento. Parece que nós precisamos nos lembrar de que ele ainda existe, pois o amor ele jamais acaba, né? A Bíblia nos fala, olha, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas os três, o maior destes é o amor. O amor jamais acaba e nós precisamos urgentemente trazê-lo à tona. Nós precisamos urgentemente trazer o amor para perto de nós. Nós precisamos trazer o amor para o seio da nossa família. Nós precisamos trazer o amor para o seio da nossa igreja. Nós precisamos trazer o amor para o seio do nosso grupo de WhatsApp. Nós precisamos trazer o amor para as redes sociais. Nós precisamos urgentemente trazer o amor para perto de nós, para bem perto de nós. Portanto, e aí o autor nos diz, portanto, volte a amar e também seja amado. A palavra de Deus nos diz, olha, aquilo que queira que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Ame. Amar é uma escolha. E nós temos essa escolha diariamente diante de nós. Então, queridos, escolha amar. Então, nesse tempo, voltando ao primeiro versículo, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como nós sabemos, a palavra de Deus, ela é revelada, a Bíblia é a palavra de Deus revelada. A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra viva de Deus. Mas há um detalhe muito importante na fala de Jesus e que nós precisamos estar atentos a este detalhe, porque pouco é percebido. E nós falamos muito, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, surgirão falsos profetas e tudo mais, mas nós nos esquecemos de um detalhe. A palavra de Deus nos diz que o amor de muitos esfriará, mas não o amor de todos. Então, primeiramente, queridos, o autor nos convida a receber esse amor de Deus, a estarmos em sintonia com Deus, a nos amarmos e a amarmos ao nosso semelhante como nós nos amamos e amamos ao Senhor. Então aprenda a amar de forma equilibrada, saudável e finalmente entenda o que é o amor. Aprenda a amar a Deus. Preencha esse vazio que está na sua vida, esse vazio existencial da sua vida com a presença de Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor e a sintonia que foi perdida no Éden, ela precisa ser restaurada. Aquela harmonia, aquela sintonia com Deus, de falar face a face com Deus, precisa ser restaurada em nossas vidas. E para isso, o Senhor enviou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, para que através de Jesus nós tivéssemos livre acesso ao Pai, nós tivéssemos livre acesso a Deus. Então, queridos, volte a ter sintonia com Deus. Volte a ter o amor de Deus, a presença de Deus diariamente em sua vida. Volte a desfrutar deste amor de Deus. E aí você vai amar a si mesmo e a amar o seu semelhante como você se ama. E se você se ama, você se trata bem. A gente só quer o melhor para as nossas vidas. Então nós precisamos também querer o melhor para o nosso próximo. Então sejamos portadores e propagadores desse vírus que é o amor de Deus.
E essa pandemia, que é a pandemia do amor, não pode acabar. Ela precisa se multiplicar mais e mais e mais. Que sejamos, queridos, propagadores do amor de Deus. Então, guardando no coração, finalmente, chegando já ao finalzinho, para guardar no coração, eu deixo para vocês o que está escrito em 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios vem falando sobre o amor. E Paulo fala, olha, eu queria falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu não seria nada, eu seria apenas como um sino que toca, um sino que ressoa vazio. E aí Paulo vai falando, olha, o amor é paciente. Nós vamos ver em 1 Coríntios 13 como Paulo expressa, né? Ele se expressa falando sobre o amor. É uma poesia. 1 Coríntios 13 é uma poesia sobre o amor, né? Uma poesia que nasceu no coração do servo de Deus Paulo. E Paulo tinha sintonia com Deus. Paulo amava o Senhor sobre todas as coisas. E ele diz, olha, o amor ele é paciente. O amor ele é bondoso. Então, queridos, a paciência é um dos frutos do Espírito Santo, porque é fruto do amor, né? Nós precisamos ser longânimos. Nós precisamos ser tardios em nos irarmos. Nós precisamos ter paz. Nós precisamos ser bondosos para com o semelhante. Nós não podemos, queridos, ter inveja do bem-estar do outro, do crescer do outro, do viver do outro. Nós não podemos nos vangloriarmos, nos acharmos bons demais, porque o amor não é isso. O amor ele é bondoso, o amor é longânimo, o amor é paciente. O amor ele não tem inveja, ele não se orgulha, ele não é soberbo. Que sejamos amorosos, mas esse amor, ele só vem da sintonia com Deus, porque Deus é amor. Que voltemos a ter intimidade com o Pai. A iniquidade tem se multiplicado na humanidade, porque a humanidade se afastou da presença de Deus. Nós precisamos retornar à comunhão com o Pai. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença. Olha, queridos, vamos continuar orando, vamos buscar mais e mais a face do nosso Deus, vamos estar sendo pacientes, tardios em nos irarmos. Vamos propagar este vírus do amor no nosso lar, na nossa família, com os nossos amigos, pelas redes sociais. Vamos disseminar o amor, né? Vamos fazer com que este amor cresça e se multiplique mais e mais. E vamos continuar orando. Nosso país precisa de oração. A nossa cidade precisa de oração. Eu preciso de oração. Você precisa de oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Então vamos orar juntos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Uma semana maravilhosa para cada um de vocês na presença do nosso Deus.